Posicionamento político. Por que que é importante? Por que que é essencial e por que eu quero me posicionar sobre isso nessa noite. Então vamos falar sobre isso. Toda live eu estou começando com a mesma frase. Lembre-se, você só transforma você e só você transforma você. Eu posso ser um canal de informação para você transformar. E eu vou dizer aqui uma coisa que talvez escandalize algumas pessoas, mas Deus só vai transformar você se você deixar. Então, a transformação depende de você. Deus escolheu homens incríveis na Bíblia que rejeitaram o chamado de Deus. Saul, né? Enfim, outros que tinham uma obra para ser feita, né? E aí simplesmente não cumpriram aquilo que Deus tinha feito. Então, até a transformação que Deus faz na tua vida, você precisa permitir. Então, você só transforma você e só você transforma você. Esse aqui é um conteúdo pessoal. Eles, se tiver convidados ou participantes, você participando do chat, na live, você não precisa concordar obrigatoriamente com o que eu exponho aqui e está tudo certo. E eu estou trazendo aqui conteúdo para você poder começar a praticar, para você começar a entender. Esta é a minha missão de vida, como eu falei na semana retrasada, para que as pessoas comecem a pensar por elas mesmas e comecem a raciocinar e comecem a buscar a direção para a vida delas, para elas poderem interagir com este mundo de uma maneira muito mais, digamos assim, efetiva. Eu quero começar lendo esse texto que está lá em Mateus capítulo 5, verso 13, bem conhecido de todos nós, e fala assim, o sal da terra, né? Vocês são o quê? Sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? A resposta não está escrita aí, mas você obviamente vai responder não. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Esse texto é muito, 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 muito forte para mim. Me faz estremecer. Me faz ficar realmente assim, de uma maneira, enfim, até desesperado de certa maneira. Por quê? Porque se eu perder o sal, ou seja, o que o sal faz? Ele influencia, ele entra em ação com a comida, vamos dizer assim, ou seja lá o que for, e ele causa uma reação ali. Se o sal perder o sabor, deixar de causar essa reação, obviamente, nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Não serve para mais nada. Já pensou? Deus olhando para nós, para mim, para você, falando, você não serve para nada? Então, nós precisamos ser sal. E é exatamente neste contexto da ministração de hoje, na identificação política, nós precisamos entender o conceito de sermos sal. Deus espera que nós influenciemos o meio em que nós estamos. Por isso que eu destaquei esse texto, por isso que eu quis marcar nessa live de posicionamento político que nós estamos falando hoje aqui. Posicionamento político é diferente de discutir política. Posicionamento político é ser capaz de fazer escolhas políticas, certo? Porque é isso que nós estamos falando, baseado em valores e princípios. Eu não preciso discutir se eu estou certo, se eu estou errado, o que eu acho, o que eu acho. Eu preciso apenas ser capaz de fazer as minhas escolhas, baseadas em valores espirituais. E os valores espirituais de um cristão estão aonde? Na Bíblia. Não existe outro lugar. E aí tem aquele ditado, né? Política e religião não se mistura. Isso é válido no sentido literal. Política, se eu misturar política com religião, dá uma bagunça danada. Agora, não no sentido prático. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou um cidadão que tenho uma religião, no caso, sirvo a Deus, eu creio em Jesus Cristo como Senhor, mas eu também sou um cidadão que tenho que ser sal no meu meio político. Não é? Então, esta questão de política e religião, as duas coisas, elas não podem se misturar, mas eu estou inserido no meio das duas coisas. Então, é importante nós falarmos sobre isso. E aí, quando nós falamos de valores, eu quero destacar aqui 3 valores inegociáveis para a gente falar de política. O primeiro é o valor da vida. Se você olhar nesse texto, você vai ver que lá no Salmo 139, 13, o salmista escreve assim,
tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Pare e pense um pouquinho na profundeza desse assunto. Nós, cristãos, somos a favor da vida. Quando há a fecundação, quando tem um feto, ali já tem a vida, ali já tem Deus observando, ali já tem Deus marcando cada dia da vida desta pessoa, ali já tem Deus trabalhando, escrevendo uma história. Então, nós, cristãos, temos um posicionamento político a favor da vida. O segundo valor inegociável para um cristão é o valor da liberdade. Se tem alguém olhando para o povo judeu, olhando para a Bíblia, olhando para a história do cristão, que tem que valorizar o poder o valor da liberdade, somos nós cristãos. Por quê? Porque nós precisamos ter liberdade para adorar a Deus, liberdade de culto, nós precisamos ter liberdade, inclusive, para quem discorda do posicionamento cristão se manifestar, não tem problema nenhum. Nós temos que ter este valor de liberdade como um valor essencial. Os seres humanos foram criados com o poder da escolha. E a liberdade religiosa, por exemplo, não pode ser limitada por quem quer que seja. Então, é importante que politicamente você comece a enxergar isso no meio onde você vive. Tá? Então, para mim, é negociável. O valor da vida é negociável. O valor da liberdade é inegociável. Se qualquer coisa quer tirar a tua liberdade, precisa acender um sinal de alerta bem forte para você começar a ficar esperto. E o terceiro valor é o valor da responsabilidade. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus não criou um robô. Deus colocou uma árvore do bem e do mal, né? Uma árvore do bem e do mal, uma árvore do conhecimento, e deu uma responsabilidade para o homem. Por causa da tua escolha, que é o segundo valor inegociável, você vai ter a responsabilidade de assumir aquilo que você agir, você vai assumir as consequências daquilo que você fizer. Então é importante que esse valor a gente saiba que eu sou responsável diante de Deus. E nós, quando você vê alguma coisa, por exemplo, diminuindo o poder da lei, por exemplo, sobre uma pessoa que cometeu um ato criminoso, isso deve ser para você uma aberração. Por quê? O cristão precisa ter um valor inegociável, o valor da responsabilidade. Porque cada pessoa é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas. Então, não é o governo que precisa ser responsável nem pela minha família, nem pelas minhas escolhas, nem por nada. Não é o diretor da escola, não é nem mesmo o pastor da igreja, ninguém. Eu preciso defender a minha liberdade e a minha responsabilidade, porque diante de Deus são as minhas escolhas que vão fazer com que eu seja justificado ou condenado. Essencialmente, o Evangelho de Jesus Cristo é uma escolha. A pessoa escolhe aceitar Jesus, escolhe seguir e tem como resultado a vida eterna. Então, isso são valores inegociáveis importantes. E aí está aí um resumo dos 3 valores inegociáveis que a gente tem. Aí, eu estou vendo algumas mensagens no chat, algumas pessoas estão mandando. Eu estou vendo, mas eu vou deixar para o fim, só para deixar essa parte aqui da ministração separada, para quem for assistir depois não ter mensagens juntos, beleza? Mas eu estou vendo. Um beijo bem grande para todos vocês. Então, nós continuamos no posicionamento político. É importante você entender que, a partir de agora, essa frase, esse provérbio chinês precisa ficar na tua mente. Olha só, o medíocre fala de pessoas. O comum, ele vai falar de fatos, acontecimentos, episódios. Mas o sábio, aquelas pessoas que querem pensar, aquelas pessoas que querem usar seu raciocínio, aquelas pessoas que querem crescer como pessoa, aquelas pessoas que querem abrir a mente, expandir a mente, entender o que está acontecendo, ela vai falar de ideias, de princípios. Por isso que eu falo sempre de princípios, valores. Por isso que a minha primeira live foi sobre missão e
missão pessoal. Por quê? Porque é sobre ideias. Por isso que a minha segunda live foi sobre posicionamento do cristão, que é a ideia de ser cristão, a ideia, os princípios que precisam estar na minha mente. Então, veja, meu posicionamento político é sobre ideias. Não estou falando nem bem nem mal de ninguém. Nós vamos citar nomes, é claro, porque eles são ligados às ideias, mas não é sobre pessoas. Não é sobre o que essas pessoas fazem ou deixam de fazer. Meu posicionamento é sobre ideias. Então, nós temos alguns nomes de, digamos, ideias que têm o mesmo fundamento. E é importante você entender isso. Se você pegar comunismo, socialismo, marxismo cultural, movimento de esquerda, todos eles têm o mesmo fundamento comum, fazem parte da mesma o quê? Ideia. Eles são defensores do aborto, são defensores da guerra entre classes. Toda vez que você vê brigas que nunca acabam entre patrões e empregados, brancos e pretos, ricos e pobres, tudo que divide as pessoas, isto é um princípio, uma ideia do marxismo. Eles são defensores do controle estatal, o Estado controla, né? Então, a riqueza, as coisas têm que ser do povo. Só que como o povo não pode cuidar, então o Estado cuida disso para você. Tá? Eles são favoráveis, são partidários da cultura do cancelamento e eles não conseguem conviver com quem se opõe a eles, que é exatamente a eliminação do contraditório. Então, estas ideias fazem parte. Eu não tenho tempo aqui na live, eu tenho que ficar aí máximo meia hora, 40 minutos, né, nessa ministração, mas isso tudo são coisas escritas. Se você pegar um livro, se você pegar os fundamentos do comunismo, os fundamentos do marxismo, você vai ver que tudo isso está escrito. É a ideia que eles defendem, tá? Então, hoje, o pensamento marxista é dominante e tenta controlar as ideias do mundo todo, seja na ONU, seja na cidadezinha do interior, seja aqui nos Estados Unidos. Essa é uma ideia dominante. O marxismo, a esquerda, né, são diferentes nomes, apresenta-se sempre com excelentes intenções. Vamos fazer, vamos acontecer, mas a agenda deles é clara e muito bem preservada pelo movimento, tá? Muito clara. Não tem dúvidas do que eles estão perseguindo, do que eles estão atrás, e vocês não tenham certeza que isso não tem nada a ver só com o Brasil, porque aqui nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. A agenda do marxismo é exatamente a mesma. O marxismo é o sistema mais propício para a implantação do governo do anticristo. Por quê? Porque é um governo centralizado. Você sabe, eu não vou me aprofundar aqui, mas lá no Apocalipse fala que o anticristo vai se utilizar do quê? De um sistema unificado. Ele vai ser o líder, o personagem. E se tem um sistema que favorece a implantação do governo do anticristo, é exatamente esse. E aí, então, nós precisamos. Aí você talvez tenha dúvida, mas isso não vai acontecer. Será que alguém vai conseguir governar? Nós acabamos de ter a pandemia do coronavírus. Eu não estou questionando se está certo ou se está errado, só estou contando aqui a ideia do que aconteceu para a gente poder discutir sobre isso. Então, você viu que é possível controlar as pessoas com autoritarismo e uma só opinião. Você tem que fazer isso, pronto, acabou. A gente vai prender você, bater em você e vai te processar se você não quiser. Tá? E as pessoas vão, e já a gente viu cenas no Brasil, em outros lugares, aqui nos Estados Unidos, em países mais fechados, nós vimos cenas, eu diria, aterrorizantes. Mas nós tivemos um treinamento durante esta pandemia do que pode ser um regime desse. E a Venezuela. Eu sei que talvez aqui tenha pessoas que ficam, mas não é bem assim. A Venezuela é um exemplo clássico do que a agenda, as ideias da esquerda, não estou falando de pessoas de novo, estou falando de ideia. A ideia da esquerda é capaz de fazer em um país. Eu tinha um amigo, não era um amigo, um colega de classe, aqui no college, aqui nos Estados Unidos, que eu estava fazendo. E ele era venezuelano. E ele me contou, falava assim, olha, eu era funcionário da estatal de petróleo, tá? Eu tinha passaporte, não lembro de cor, mas diferenciado. Eu passava nos aeroportos, ninguém me revistava. Por quê? Porque todo mundo olhava para mim e falava, ele era funcionário da estatal de petróleo. Eu tinha lancha, eu tinha casa de praia, ele relacionava dezenas de coisas que ele tinha. E aí ele veio aqui para os Estados Unidos sem nada, trabalhar aqui de
vamos chamar de servente de pedreiro, tá? Que seria mais ou menos o que ele veio fazer aqui. Ele estava falando, hoje, eu ganho aqui em dólar, mando alguns trocados lá e minha família faz a festa. É assim que a gente sobrevive hoje. Porque a esquerda estatizou a empresa de petróleo, os homens que pegaram aquela nação mais rica da América do Sul, ou da América do Sul, eles cortaram tudo de todo mundo e hoje é uma nação praticamente miserável. Então, o comunismo, o marxismo, não deu certo, não está dando certo em lugar nenhum. Não deu certo. E a Venezuela é mais um exemplo desse. Eu vou tentar aqui colocar uma água aqui no meu tereré, porque minha garganta está seca. O marxismo é contra Cristo. Isso é coisa escrita. O Karl Marx, que é o idealizador do marxismo, ele fala: religião é o ópio das massas. Nós precisamos varrer a igreja do mapa. Para o comunismo sobreviver, é preciso substituir a lealdade do povo a Cristo pela lealdade do povo ao Estado. Isso está escrito. As pessoas podem se fantasiar da imagem que elas quiserem. Muitas nem sabem disso. Trabalham a favor das ideias do marxismo sem nem saber, mas a maioria sabe, né? E esta é uma função. O marxismo simplesmente é anticristão, é contra Cristo. Então, o marxismo é 100% incompatível com o cristianismo. Não dá para conviver marxismo e cristianismo. Como é que você vai servir a Deus? Como é que você vai querer agradar a Deus se você está defendendo uma ideia que diz que Deus... E eles não são ateístas, não, hein? Eles não são ateístas, não. Eles acreditam em Deus, eles só acham que Deus não presta. Então, é exatamente essa ideologia, essa filosofia que muitas vezes a gente vê implantada perto da gente sem a gente perceber. Então, é por isso que nosso posicionamento político é muito importante. O marxismo é causa da divisão, de divisão. Está escrito no plano do livro de Karl Marx, está lá. Tá? Nós, quando vamos promover a divisão de classes, promover. O racismo nos dias de hoje não tem mais nada a ver com racismo, propriamente dito. O racismo, quando tudo é racismo, nada mais é racismo. Vou dar um exemplo para você. Eu faço uma comida, tá? Um bolo, e falo assim, esse bolo é muito especial. Aí no outro dia eu faço outro bolo e falo, esse bolo é muito especial. Aí no outro dia eu falo, esse bolo é muito especial. E faço 10 anos, todos os meus bolos são especiais, ou seja, nenhum deles é especial. Quando eu quiser fazer alguma coisa especial, vou ter que falar, não, esse aqui é super especial. Percebe? Aqui nos Estados Unidos, na oração, eles fazem, quando vão orar, tomando posse dos cargos, dos políticos, o cara fala amen, né, que é o amém. E man, aqui, nos Estados Unidos, é homem. Né? Os caras chegaram ao cúmulo, porque a palavra amen é assim seja, não tem nada a ver com um homem. Mas se você chegar ao cúmulo, não, essa palavra é racista, eles agora falam amen, a woman. Assim, é um absurdo. Por quê? Querem dividir, querem que você se sinta parte de um grupo. E se você não é do grupo nosso, você é do grupo deles. Esta é uma tática escrita do fundamento do marxismo. E o marxismo é mortal, mortífero. O socialismo e o comunismo é o mais mortífero dos regimes. Eu não vou expor números aqui, não vou trazer isso, mas dá uma procurada. Não é à toa que a morte de bebês inocentes, por exemplo, aborto, é um dos pontos chaves da agenda deles. Você pode ver que a agenda da esquerda sempre vai ser a favor do aborto, sempre vai ser abortista. Por quê? Porque o Karl Marx, fundador do marxismo, vamos dizer assim, era uma pessoa extremamente amarga e ele morreu e foi enterrado como um satanista. Então, nós precisamos entender exatamente isso e ele tinha como princípio esse princípio de exterminação, de extermínio, não é a favor, extermina, ok? Então, isso é importante você entender que essa ideia está por trás. Então, perceba, olha só que importante. A existência da ideia de destruir valores e monumentos da nossa cultura, estão falando de destruição, é um processo de apagar o passado. No Brasil teve um negócio assim, não, porque o Borba Gato,
era indigenista, não sei o que, ele matou não sei quem, vamos destruir. Aqui nos Estados Unidos destruíram um monte, teve até time de futebol americano, tá? Que chamava Indian, não sei o quê, tiveram que mudar de nome. Por que não? Porque o passado, como é que pode ter o nome de índio num time de futebol, que é uma das instituições mais populares aqui dos Estados Unidos. Então, eles querem apagar o passado. Para quê? Para você, obviamente, se esquecer de quem você era, não é? A ideia é reescrever a história, escrever novos livros. Isso aconteceu no Brasil. Novos livros com conteúdo progressista para influenciar as novas gerações. Tá? O cristianismo, ao contrário, quer que você se lembre. A Bíblia fala para você repetir a palavra, para você permanecer na palavra, para você repetir para os seus filhos, para você permanecer ensinando. O marxismo quer que você se esqueça. Por quê? Porque tem uma nova cultura, uma nova história, enfim, informação. É claro, o marxismo, eu estou te dando informações. Isso aqui não é opinião, nada daqui é opinião, nada daqui é sobre pessoas, nada daqui é sobre eventos. Aqui nós estamos falando sobre ideias, eu estou falando sobre a ideia do marxismo. O marxismo é contra a família, declaradamente. A ideia é que o Estado deve exercer controle completo sobre a sua família e não você mesmo. É o que está acontecendo nas nossas escolas, eles querem ensinar coisas que são das mais absurdas, né? Então, marxismo é contra a família. Como que alguém pode ser cristão e ser contra a família? Não é nem água e óleo, né? É pedra e óleo. Ou seja, não dá como. Você pode fazer o que for, sacudir o quanto for, não é possível misturar. Isso, mais uma vez, é a ideia do marxismo, é a agenda do marxismo. Então, por definição, o cristianismo é o quê? Conservador. Por quê? Porque conserva, meu Deus do céu, os valores cristãos. Conserva os valores cristãos. Por definição, não há como você mudar isso, tá? E eu quero que você lembre dessa música. Lembra do Raul Seixas? Eu não vou cantar aqui para não passar vergonha, mas eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, não é isso? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa música eu não pesquisei, mas, anos, sei lá, 60, 70, tá? Ele já falava, eu preciso ser uma metamorfose ambulante, vamos adquirir ideias novas, do que ter aquela velha opinião formada. Qual é a velha opinião formada? É a Bíblia, é a palavra de Deus, a velha opinião que eles estão chutando. Talvez você já tenha cantado essa música várias vezes e nem pensou, nem se lembrou disso. Mas é isso. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então, se hoje pode abortar, aborta. Existe uma campanha enorme, vocês talvez não saibam, não percebam, para tornar a pedofilia uma coisa normal. Né? Tem pessoas que defendem, já estão falando que a pedofilia não é um problema, é uma doença, precisa ser tratada como doença, então não pode prender, não pode... É assim que começa. Metamorfose ambulante. Vamos transformar a sociedade de acordo com a nossa agenda. E tem outros assuntos, obviamente, que a gente nem vai discutir aqui. A agenda marxista é um valor universal para todos, presente e atuante no mundo todo, não tem nada a ver com Lula e Bolsonaro. Nada. Está aqui nos Estados Unidos, está nos países da Europa, tem em todos os lugares. É uma agenda universal, generalizada, tá ok? Eu queria mostrar para você, só para exemplificar isso, um vídeo. Muita gente já passou isso aí nos grupos de WhatsApp, aquela coisa toda. Um vídeo que circulou do repórter Alexandre Garcia falando sobre o Chile, para vocês verem como a agenda é universal. É um exemplo. O vídeo vai começar a tocar fora de hora, mas eu vou parar e vou ajeitar aqui para você. Vamos lá. No Chile... Aí, ele vai começar aqui. Aí eu vou trazer ele aqui para o centro. Preste atenção, porque este vídeo tem tudo a ver com a agenda da esquerda, mostrando como é universal essa agenda, e também mostrando para você como é importante você se envolver. Assiste e depois a gente volta para ver o que aconteceu. Veja lá. No Chile, foi entregue ao presidente, que é um jovem de 35 anos, solteiro, a nova Constituição, aprovada pela Constituinte, de 156 integrantes. Essa Constituição prevê aborto, prevê
fim do Senado, que tem 200 anos, prevê diminuição do poder da polícia e mais direitos sociais. Esses constituintes que fizeram essa Constituição foram eleitos por 36% dos eleitores. E agora os eleitores estão dizendo nas pesquisas que querem antecipar o plebiscito ou o referendo do dia 4 de setembro sobre a Constituição, que não aprovam. Só aprovam de 25% a 33% essa nova Constituição. A maioria não aprova. Só que o que estava fazendo essa maioria quando foi eleita em maio do ano passado, essa Assembleia Constituinte? Ficar em casa. Pois é, ficar em casa. Assim como na Colômbia, 18 milhões ficaram em casa e aí 11 milhões elegeram o presidente. É uma lição que a gente precisa aprender. Eles lá têm voto facultativo, aqui é obrigatório, mas depois de 70 anos não precisa votar, quem não vai votar não, tem uma sançãozinha leve, mas fica a lição. Se você abrir mão do seu poder de votar, você não pode se queixar depois que, se for eleito, alguém errado que estiver destruindo a sua família e deixando um péssimo futuro para os seus filhos, netos e bisnetos. Uau! Agenda da esquerda e omissão das pessoas que simplesmente não concordam. Por isso que eu estou fazendo essa live. Tá? Então, olha só. Qual é a moral da história do vídeo do repórter Alexandre Garcia sobre o Chile? Vocês viram a agenda da esquerda? Aborto, tira a polícia, tira... É a mesma coisa. Porque a polícia está matando muito, porque não sei o quê. Toda essa coisa, eu não estou nem questionando se tem erro na polícia ou não. A questão é sempre para causar mais problemas sociais, sempre para causar mais situações terríveis. Por quê? Porque a divisão, os problemas sociais, eles vão ser favoráveis sempre à agenda da esquerda. Mas olha só esta imagem, esse texto. Toda isenção. Vou até tirar minha imagem daqui para não ficar feia. Toda isenção significa apoio à agenda marxista. Se você é isento, eu não vou votar não esse ano, deixa como tá. Você, nesse caso de ser isento, eu vou votar nulo. Você vai apoiar o aborto, você vai apoiar a agenda marxista, você vai apoiar toda essa sujeira contra a família, você vai apoiar, em resumo, o Estado marxista, o Estado que governa baseado em morte e destruição. Esta é a verdadeira importância do teu posicionamento político. Não tem nada a ver, não é um posicionamento só por causa de um ser humano. Então, nós temos que ter um posicionamento radical. Talvez o que eu for falar aqui, muitas pessoas não vão gostar, mas essa live é para deixar claro o meu posicionamento. Vou deixar aqui claro, eu espero que isso fique, que outras pessoas saibam disso, podem discordar, não tem problema, mas o cristão precisa ter um posicionamento radical. E eu vou tirar a minha imagem de novo aqui só para deixar isso claro. Olha só, é inadmissível um cristão permanecer alinhado com os valores da esquerda, os valores marxistas comunistas. É inadmissível, é impossível, eles são incompatíveis. Não dá nem para começar a dialogar, não dá nem para começar a conversar, não dá nem... Se você falar de ideias, não dá para conversar. Que tipo de comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Qual? Então, voltando para o começo aqui desta apresentação, não se trata de pessoas nem de eventos. Não é Lula nem Bolsonaro. Não é quem fez isso, quem deixou, quem construiu a ponte, quem deu dinheiro para consertar o telhado da igreja ou quem arrumou o asfalto na frente da minha casa. Trata-se de ideias. Mas ele fez isso, o outro lá foi corrupto, o outro fez não sei o quê, o outro comprou não sei o quê. Não importa, nós estamos falando de ideias. E o nosso posicionamento radical tem que ser esse. As ideias abraçadas pela esquerda são essencialmente, elas são malignas. As ideias antibíblicas, e elas são incompatíveis com o cristianismo. Não dá. São uma mistura que é uma mistura impossível. Agora, vamos falar um pouquinho de política no Brasil? Vamos. Rapidinho. A situação política brasileira está polarizada. Óbvio que está polarizada. Todo mundo sabe disso. Não sou eu aqui que estou falando. Mas não se trata de Bolsonaro e Lula.
Não são duas pessoas que nós estamos discutindo. Nós estamos diante de uma batalha espiritual muito mais profunda e longa do que o destino econômico e social dos próximos 4 anos do Brasil. Ah, se vai privatizar o Correio, se vai privatizar eu não sei o quê. Ah, se vai entrar fulano de tal como presidente da estatal no X. Ah, se vai aumentar o preço da gasolina, se vai abaixar o preço da gasolina. Tudo isso é extremamente importante. Mas nós estamos diante de uma batalha espiritual muito mais profunda. E como cristão, eu quero convocar você para orar e jejuar pelo Brasil, orar e jejuar pela ideia do marxismo não invadir o nosso país, o país chamado Brasil, que nós amamos e que Deus nos fez nascer lá. Então, esse tem que ser o nosso posicionamento radical. Não é compatível, é inadmissível um cristão permanecer alinhado com os valores da esquerda. Mas, viu, Israel, e os cristãos que são da esquerda? Bom, cada um, lembra do valor da liberdade? Cada um tem liberdade de ser e de defender a ideia que quiser, ok? Cada um tem. Agora, quando você confronta ideia, você vai ver que é impossível, é inadmissível. Então, para mim, um cristão que tem um posicionamento alinhado com as ideias da esquerda, eu não ouço esse cristão, não o considero uma importante opinião ou uma importante informação para mim. Posso considerar como pessoa, como considero todo mundo, mas o que ele vive, o que ele apresenta, o que ele tem, não diz respeito à minha vida, porque é inadmissível um cristão permanecer alinhado com os valores da esquerda. Agora, Israel, por que fazer essa live? É um assunto espinhoso, eu estou correndo o risco de perder amigos, eu não sou candidato, nem posso, nem moro no Brasil. Por que você está fazendo essa live? Eu estou fazendo essa live porque eu não quero ser contado entre os omissos. Eu não quero ser daqui 10 anos, sei lá quanto tempo, 20 anos. Ah, ninguém falou nada. Não, alguém falou, ainda que tenha uma pessoa assistindo. Alguém falou. Deixei claro. Expus, não quero ser contado entre os omissos. Né? Sem presunção. Por que eu estou fazendo essa live? Eu quero fazer o papel de atalaia. Lá em Ezequiel 33, 5 e 6, depois você lê, eu não vou ler agora. Fala assim, se o inimigo vier, o atalaia ficar quieto e o povo morrer, eu vou cobrar o sangue deles de quem estava... A atalaia é o vigia, né? O vigia. Então, eu vou cobrar o sangue do vigia. Agora, se o vigia falar, o atalaia falar e ninguém fizer nada, e o inimigo vier e derrotar a cidade, aí cada um por si, o atalaia está livre. Então, eu quero hoje ser um atalaia, talvez não para o Brasil inteiro, não para o mundo, mas para as pessoas que estão assistindo, para aqueles que vão assistir depois, para você que está assistindo a live ao vivo e para você que está assistindo a live depois. Tá? Eu estou avisando, estou dizendo, a agenda da esquerda ela é perniciosa, ela está atacando o mundo inteiro, mas especificamente está atacando o Brasil e quer destruir os valores principais de um cristão. E eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Vou tirar de novo aqui a minha imagem e perguntar para você de que lado você está. Olha só que interessante, você pode encontrar muitas virtudes no Lula. Com certeza você vai achar muito. Eu tenho gente que defende o Lula de pé e mão junto. Por quê? Porque eles olham certas virtudes. E ele como pessoa, mas eu não estou discutindo pessoas. Olha o que ele já fez. Então, olha a história dele e tal. Discutem eventos. Mas ele continua representando a agenda, as ideias da esquerda. Ele representa tudo o que o marxismo, a esquerda, o marxismo cultural representa. E ele tem consciência disso. O Lula é uma das pessoas que tem consciência. Tem vários vídeos na internet. Vídeo de lá atrás, de 25, 30 anos, ele falando assim, nós vamos implantar um comunismo aqui no Brasil, não do jeito pegar da União Soviética, mas ao longo do tempo, 20, 30 anos, a gente vai fazer e tal. Eles têm consciência. Tem o Foro de São Paulo, que o PT insistiu em negar por muito tempo, mas tem, unido. Agora, recentemente, falou, nós vamos unificar, ou então, de novo, unir a América do Sul. Por quê? Porque não tem soberania, certo? O país não pode ter soberania, você tem que ser um governo único, seguindo um propósito. Então, você pode encontrar virtudes no Lula, claro. Você pode encontrar virtudes no que ele já fez, mas ele continua representando a agenda das ideias da esquerda. Agora, veja o outro lado. Veja o outro lado da moeda.
Está polarizado? Você pode encontrar muitos defeitos no Bolsonaro como pessoa. Ah, porque o filho dele comprou a mansão em Brasília. Ah, porque ele grita, ele xingou os caras na live. Ah, porque o outro... Você pode encontrar um monte de defeito nas coisas, quem ele é e nas coisas que ele fez. Eventos. Mas ele continua representando a agenda, as ideias que dão suporte à vida, à família, à liberdade, aos valores cristãos. Eu não sei se você já reparou, mas você já reparou na mulher dele, na Michelle? Ela é uma cristã no real sentido da palavra. Ora, jejua, busca. É a primeira vez na história do Brasil que tem alguém cristão, crente, cristão, de fato. Né? Pega a ministra Damares, é uma pastora. Esses caras são bombardeados 24 horas por dia por essa mídia suja, comprada. Estão lá de pé. E se você aceitou alguma crítica, alguma situação de pessoas, de eventos, de coisas que eles fizeram, acharam, você perdeu uma grande oportunidade de dobrar teu joelho e orar por eles, pedir para que Deus não deixe o marxismo dominar o Brasil, que é um milagre maior do que a abertura do Mar Vermelho, porque as universidades estão permeadas de gente marxista, a mídia está permeada desse tipo de gente, e é uma guerra insana. Então, de que lado você está? Este é o momento de fazer uma escolha, tá? E nós precisamos, como eu falei na live passada, sermos como um farol, posicionarmos. Olha só o peso desta onda. Nós precisamos ser a luz no meio da tempestade. Eu espero, sinceramente, que essa live tenha despertado em você, sabe, a vontade de pensar um pouquinho o que está por trás de tudo que está acontecendo. Qual é o meu posicionamento? De que lado eu estou? Eu vou continuar defendendo o Bolsonaro, achando que ele é o melhor presidente do mundo, achando que ele é um santo, é um enviado de Deus, é o anjo Gabriel? Ou vou continuar atacando o Lula, achando que ele é isso, é aquilo, fazendo piadinha nos grupos de WhatsApp? Ou eu vou me posicionar espiritualmente para entender as ideias que estão em jogo? O que está em jogo no Brasil tem nada a ver com Lula nem Bolsonaro, tem a ver com o teu futuro. Eu até postei hoje nas minhas redes sociais. Vamos, essa frase é de alguém, né? Eu nem sei, frases da internet. Vamos falar, conversar sobre política hoje, para a gente não ser impedido de falar de Jesus amanhã. Então, nós precisamos realmente orar e jejuar pelo Brasil, interceder, termos realmente a ideia certa de podermos fazer deste Brasil um país muito mais, voltado para as coisas de Deus, voltado para aquilo que Deus tem para essa nação. Eu estou encerrando a minha participação, a gente vai conversar no chat. Você não pode adicionar mais dias para a sua vida, mas pode adicionar mais vida para os seus dias. Converse sobre política. Quero te fazer um apelo hoje muito mais sério, né? Cadastre-se lá no site 5lives.com, porque hoje eu mandei um e-mail e falei para todo mundo, olha, você tem que assistir essa live hoje, tá? Encaminhe o link deste vídeo. Você vai encontrar lá no 5lives.com, se cadastre, porque quero comunicar com você, quero mandar o conteúdo da minha próxima live, da outra, daqui 2 semanas. Tá? Fale para mais pessoas deste assunto. Esse assunto não é difícil nem pesado. Defender o Evangelho de Cristo é a coisa mais deliciosa que a gente tem na vida. Né? E eu quero agora passar a pergunta para o chat, se você pudesse definir o conteúdo dessa live em apenas uma palavra. Qual seria essa palavra? Qual seria essa palavra? Ok? Eu vou soltar a vinheta de novo. Eu espero, assim, diante de Deus, eu espero que a minha posição de atalaia hoje tenha surtido efeito na tua vida. Primeiro, para você escolher um lado. Escolha o lado da valorização da vida, da palavra de Deus, dos princípios cristãos. Segundo, não ser omisso. Não seja omisso. A tua omissão vai favorecer a agenda marxista. E terceiro, tenha um espírito leve para falar desse assunto. Não discuta política, porque isso não vai levar nada para ninguém, mas tenha um espírito leve para falar de Jesus, porque essa é a nossa razão de viver.